Opa, galerinha boa, beleza? Mais um aqui dos meus estudos de Go, né? Tem uma coisa no Go que é um pouquinho estranha de se trabalhar, que são os pacotes, né? Os pacotes, quando você está trabalhando, eles são um pouco confusos no começo para quem veio de uma aplicação, no caso eu vim do ambiente Java, né? Mais recente, a linguagem que eu tenho usado, a minha linguagem principal atualmente. E você já deve, se você usa Go, você já deve ter usado o comando goget, né, que você pega algum pacote que esteja num repositório. Porém, no decorrer do desenvolvimento, você vai querer criar alguns pacotes e você ainda não vai ter isso no repositório. É, ou então você não quer, você quer que esse pacote seja restrito dentro da aplicação que você está criando. Que é mais ou menos o que eu fiz aqui. Eu vou já mostrar para vocês. Então aqui eu tenho um aula temp que eu criei, né, que eu vou excluir essa pasta. E eu tenho aqui um diretório chamado estruturas. Eu tenho o início.go, que é onde está meu pacote main. E eu tenho aqui um arquivo chamado pessoas.go, que nada mais é do que uma struts, né? Fiz uma estrutura aqui, id, nome, e criei um método aqui para fazer um teste de chamada, né? Eu vou passar uma pessoa que eu criei, eu quero que ele imprima aqui o id e o nome, nada demais. E eu quero fazer a comunicação desse pacote estruturas com o início aqui, né? E como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou fazer essa comunicação? Então, a gente tem que fazer algumas coisas, porque eu não vou conseguir chamar de forma alguma, ó, se eu escrever var 10 do tipo pessoa, eu não vou conseguir 10.id igual a 10, né? Então, eu tentar importar isso daqui, ele não vai conseguir importar. A IDE não consegue. Se eu escrever aqui manualmente, import, eu não sei nem o que eu vou escrever, porque ele tem que estar dentro de uma aplicação, né? Eu vou import estruturas, será que funciona? Não vai funcionar, tá? Se eu colocar aqui, ele não vai entender isso aqui, ó. Ele continua sem reconhecer esse cara, né? Undeclared. Não adianta, vou dar um Ctrl S, ele vai remover, porque ele não, esse arquivo, o pacote main, não conhece o pacote estruturas que eu criei aqui. E eu chamei a pasta de mesmo nome, para ficar uma coisa mais fácil de entender, né? Mais organizado. Eu poderia dar outro nome para a pasta, mas o ideal é usar o mesmo nome até para a gente não se perder. E como é que eu faço, né? Aí da forma, eu iria pegar o pacote pessoa, eu ia registrar no meu GitHub, o GitLab, o Bitbucket, e depois fazer o goget e baixar. Você já imaginou um negócio desse? Não me parece ser muito inteligente dessa forma, né? Então, qual seria a maneira que nós temos? A gente pode fazer o seguinte. Eu vou aqui no terminal e eu vou acessar, eu tenho que começar pelo pacote que eu vou importar para o pacote main. Então eu vou lá na pasta de estruturas e obviamente, vou dar um L aqui, só tem o arquivo pessoa.go, exatamente como está aqui. E eu vou executar um comandozinho que é o seguinte, é go mod init, e aí eu vou dar um nome para esse pacote. Eu vou chamar, esse aqui é o aula, né? Eu vou chamar isso aqui de aula, né? Eu vou chamar aqui de aula barra estruturas. Acho que é melhor a gente colocar exatamente, no caso aqui no aula tempo, eu vou chamar só de aula, né? Então o projeto vai se chamar aula estruturas. Então eu quero desse pacote aqui. Eu coloco exatamente o mesmo nome para facilitar. Pelo que eu testei, a gente pode colocar outro nome, mas aí eu acho que vai ficar muito, como é que eu, opa, tira isso aqui. Vai ficar uma coisa muito estranha se eu fizer dessa maneira. Então eu prefiro colocar exatamente o nome aqui. Então, aula, o nome do projeto, barra estruturas. E eu vou simplesmente fazer isso e dar um Enter. Opa, eu devo ter errado alguma coisa. Opa, escrevi init errado, né? Faltou um izinho bem aqui. E fiz uma declaração. Então, ele já criou um arquivo aqui, ó, go.mode. Simplesmente diz assim, ó, esse aqui é o aula estruturas. Lembrando que aula é o nome do projeto que eu estou chamando de aula, tá? Vou fechar isso aqui. Só criei. E agora, uma vez criado ele, eu não preciso mais ficar nessa parte, vou dar um cd ponto e vou voltar para a raiz do meu projeto. Então, que tem a pasta estruturas e o arquivo início.go. Eu ainda não consigo me comunicar com as estruturas, porque eu também tenho que fazer a mesma coisa aqui. Então, eu vou aproveitar o comando que eu digitei, ó, agora que eu já estou na pasta raiz do projeto. Esse aqui vai ser o aula barra, vou chamar de início.
chamar de início. Poderia chamar de principal, vou chamar de início, vai ficar o mesmo nome do arquivo aqui, que é onde tudo começa, né? Vou dar um Enter. Pronto, ele acabou de criar também. O arquivo também com a mesma organização, ó, aula início, aula estruturas, né? Então, esse errinho aqui eu posso ignorar, isso não vai interferir em nada. Eu acho que é até um falso positivo aquilo dali. Então, a partir de agora eu já fiz a declaração dos arquivos .mods, que vai ser, digamos, um guia para eu poder chegar. Ainda não funciona porque agora eu preciso modificar esse arquivo .gomod para que ele busque esse pessoa.go das estruturas aqui, não remotamente no repositório do Git. Eu quero que ele procure dentro do meu projeto, da estrutura de pasta do meu projeto. E aí a gente vai fazer um comando que é o seguinte: eu continuo aqui na raiz, tá? Então pode ver que eu estou aqui na raiz do meu projeto, né? Aula temp, e vou escrever o seguinte: gomod edit -replace. Eu quero o projeto que é aula, né? Que eu batizei de aula, barra estruturas, que quem é esse estruturas? É desse mod aqui. Eu vou até pegar daqui para copiar exatamente a mesma coisa. Tá? E vou colar bem aqui, ó, para ficar exatamente o mesmo nome. Então, eu estou dizendo isso aqui, ó, eu vou alterar, eu vou fazer uma substituição de aula barra estruturas, que quando eu usar o comando goget, que é aquele comando que a gente pega do GitHub, eu quero que ele procure aonde? Eu quero que ele procure na pasta /estruturas. O que eu estou dizendo aqui para ele? Eu falei, olha, toda vez que alguém procurar um pacote aulas.get, procura nessa pasta. É isso aqui que eu estou dizendo para o Go. Eu vou dar o Enter. Aparentemente não aconteceu nada, mas aconteceu quando eu vim aqui, ó. Eu estou dizendo aqui que o aula barra estruturas vá nessa pasta estruturas aqui. É isso que eu estou dizendo para ele. E aí eu vou poder fazer aquele comando que nós conhecemos muito bem, que é o goget, que nós usamos para pegar em GitHubs remotos, né? A gente vai pegar o quê? Nós vamos chamar aqui simplesmente de goget aula barra estruturas. E vou dar o Enter e ele, magicamente, ele consegue chegar nesse pseudo site, né? Isso aqui é uma, não sei se seria uma gambiarrinha que a gente faz. Eu estou enganando o Go, eu não quero que ele vá na web buscar, porque não existe esse endereço aulas barra estrutura, né? Existe GitHub, ponto alguma coisa, mas isso não existe. A partir de agora, o projeto eu já consigo importar normalmente. Vamos ver o arquivo .mod, ó. Ele coloca aqui required aula estruturas. Ele diz que é indireto, porque obviamente eu não estou acessando através desse caminho aqui. E agora, meus caros, fica bem fácil, a gente pode fazer a importação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um var pes pessoa, né? Será se o já consegue importar? Não consegue importar, porque eu acho que eu tenho que escrever aqui mesmo. Import. Então, eu vou importar quem? O aula barra estruturas. Tá? E vou chamar aqui pes.id. Ainda não chamou, vamos ver por quê. O get não funcionou. Isso aqui funcionou assim, vamos lá. Pessoa. Ah, não, perdão, gente, não é pessoa, eu tenho que chamar estruturas. Eu tenho que fazer assim, ó, import aula barra estruturas. Estruturas pessoa. Agora a ideia achou, ó. Então eu vou chamar aqui de var pes do tipo estruturas pessoas, pes.id igual a 1, pes.nome igual a Kirmaí. E vou chamar o método lá em estruturas, né? Estruturas.imprimir esse método daqui, passando esse pes. Ponto e vírgula não precisa, vícios de Java. E agora eu vou mandar executar meu projeto. Será que dá certo agora? Vou run asterisco.go. Pronto, imprimiu. Então ele consegue chegar no método daqui,
e ele já consegue funcionar. Vocês viram que eu usei aqui as struts e tudo. Então, com essas declarações aqui, nós podemos trabalhar dentro do nosso escopo do nosso projeto sem precisar de repositório externo, porque eu acho que nem esse arquivo aqui, já imaginou eu ter que colocar no GitHub um arquivo tão básico desse só por conta dessa situação? Não faz sentido, né? Então é isso daí. Espero que isso possa servir aí de ajuda para alguém, pelo menos para mim. Eu devo usar esse vídeo, essa mini videoaula para mim, beleza? Valeu e até mais. Ops.